Olá, amigas e amigos aqui do canal. Uma grande satisfação estar aqui essa tarde conversando com um grande amigo, também um grande colega e economista, Guilherme Magacho. Ele que é professor junto comigo no mestrado em economia na Federal do ABC e atualmente está trabalhando na Agência Francesa de Desenvolvimento. Eu convidei o Guilherme para a gente bater um papo aqui, porque ele recentemente publicou no excelente site A Terceira Margem um artigo em que ele discute quais são os elementos necessários para fazer um financiamento da transição na direção de uma economia verde. Então, esse é um problema que, frequentemente, quem acompanha aqui o canal pergunta para mim como que faz essa transição, se ela é tão simples, por que a gente nunca fez? E o Guilherme, então, preparou um artigo sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição, para depois você ler o texto com cuidado. E ele gentilmente aceitou bater um papo sobre isso, quais são os problemas envolvidos, né, nessa transição, o que é necessário, se tem que ter poupança, se não tem que ter, né, Guilherme? Porque muitas vezes as pessoas falam que a gente tem que ter uma poupança prévia para poder deslocar e financiar o investimento nesses outros setores. E a partir desse papo, né, inicial, a gente pretende que o Guilherme volte para continuar, você tem aí alguns insumos para poder perseguir um pouquinho mais essa linha de pesquisa. Então, agradeço muito, seja muito bem-vindo, Guilherme, aqui ao canal, né, sua primeira participação aqui me dá muita honra, espero que você se torne um convidado assíduo. Obrigado, André. Acho que primeiro agradecer o convite, acho que é sensacional poder participar desse projeto, né? Que acho que mais do que só um canal, é um projeto Exato. que de levar todas essas discussões que a gente sempre teve, a gente leva para outros para as conferências que a gente participa, mas acho que aproveitar esse momento, talvez até geralmente a gente vê como muito ruim, que a gente não pode se ver pessoalmente, tem um distanciamento, para fazer exatamente acontecer virtualmente aquilo que a gente começou a fazer pessoalmente, mas que, claro, encontra barreiras. Uma das barreiras é o fato de eu estar aqui na França, você Exato. está aí no Brasil, a gente não poderia fazer se não fosse uma iniciativa dessa. Então, parabéns. E aí, se precisar outros temas relacionados a esse, Será estou sempre chamado, será disponível. chamado. Então, Guilherme, vamos começar com essa problemática. A gente ainda não tem o resultado das eleições norte-americanas, mas o boato é que, se o Joe Biden vencer, possivelmente vai se impor uma restrição ecológica maior à nossa economia, a partir da agenda que o Joe Biden coloca, que ele vai, né, tentar defender isso mundo afora. E isso impõe alguma restrição à agenda que o governo atual, né, tem adotado de perseguir mais a área agroexportadora, e com isso abre-se uma possibilidade, né, de caso a gente se alinhe a essa agenda norte-americana, a gente migre na direção de uma agenda verde. E aí eu queria então colocar para você essa pergunta: como que a gente faz, quais são os elementos básicos para a gente poder financiar, né, as novas atividades sem deixar as antigas, né, as atuais, subfinanciadas ou desfinanciadas? Bom, acho que tem alguns pontos, você já trouxe a discussão para algo que é muito relevante aí, que é essa questão da mudança de direcionamento da política norte-americana, né? Na verdade, o que o Biden está propondo é muito alinhado com que os países da Europa, principalmente da Europa Ocidental, estão fazendo, que é, desculpa, você mudar para fazer uma transição tanto energética quanto pensando no meio ambiente de uma forma mais geral, fazer uma transição para uma economia verde, né? E, claro, mesmo o Trump tinha, ou tem, né? Vamos ver, dependendo de qual for o resultado, tem um pouco desse viés, muito mais do que o governo brasileiro, mas, assim, com certeza o Biden, ele vai impor essa agenda, porque é uma agenda que ela é extremamente necessária nesse momento, por questões, como a gente discutiu já muitas vezes, questões éticas, primeiramente, mas também por questões econômicas, né? Acho que os resultados, vamos dizer, dessa mudança climática são cada vez mais evidentes em termos de inundações, os extremos, né? Que a gente fala, talvez o problema não é nem tanto o aquecimento em si, mas é você mudar as temperaturas, a distribuição das temperaturas ao longo do ano, né? E, assim, um A grande dinâmica do problema... clima também, né? Os climas, né? A Exato. dinâmica muda bastante.
você tem uma alteração aí que assim, com certeza é derivada da ação antrópica, né? Seria ação humana, e que, ainda que não fosse, a ação antrópica pode resultar até de forma positiva numa inversão desse direcionamento, né? Porque as consequências vão ser muito grandes se a gente não fizer nada, ou se a gente fizer pouco. Então, Então, você tem mas um um país painel... pobre, como que ele pode fazer isso? Porque todo mundo fala, mas tem dinheiro, tem recurso? Eu acho que a questão central aí é exatamente essa, né? A mudança climática é pensada muitas vezes sob a ótica dos países desenvolvidos, que têm um sistema de financiamento muito bem estruturado, as empresas são muito mais bem estruturadas, mas quando a gente vai para um país em desenvolvimento, e principalmente um país em desenvolvimento com bastante limitação de recursos externos, né? Então, se a gente for falar da China, é uma coisa, mas se a gente for falar de países da América Latina, é completamente diferente. Você tem que repensar completamente a forma de financiamento desse sistema. Primeiro, porque, assim, uma questão até pode ser meio óbvio falar isso, mas as empresas que estão fazendo a mudança climática não são necessariamente as mesmas que produziam antes. Então, você tem grandes ainda hoje, né, grandes empresas nos setores petroleiros, né, de petróleo, e essas empresas, tem até um trabalho bastante interessante que foi recentemente publicado pela Organização Internacional do Trabalho, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, falando de quais empregos vão ser destruídos e quais empregos vão ser criados, né? E está muito claro que os setores vão mudar, as empresas são outras, e essas empresas sendo outras, você precisa de uma reestruturação do sistema financeiro para dar suporte a essas novas empresas. Então, não é simplesmente a poupança agregada só que importa, né? Como a gente costuma dizer, você não é o poupar para investir. Não é só isso, mas muito mais do que isso. Você tem que criar condições financeiras para que sejam realizados os investimentos por essas empresas que estão emergindo. E são investimentos, isso principalmente quando a gente fala de transição energética, são investimentos muito vultuosos. Então, tem um texto bastante interessante da Mariana Mazzucato, em que eles discutem quais são os tipos de investimento, de financiamento necessário para cada tipo de investimento. E é muito interessante, porque ela fala, as inovações podem até ser financiadas por venture capital, mas as inovações que são pouco intensivas em capital. Quando a gente está falando de mudança climática, a gente está falando, em grande medida, de investimentos que precisam de um volume muito grande de capital. E você precisa, então, de uma quantidade absurda de financiamento para empresas que não têm um colateral grande, porque são empresas muitas vezes pequenas, que estão fazendo um investimento de longo prazo a perder de vista os resultados, né? Não é tão perder de vista assim, mas... Porque assim, só para quem está nos acompanhando entender, quando a gente fala muito grande em capital, a gente está falando às vezes de equipamentos que são muito caros, né? Eles demoram exato. muito tempo para mobilizar. Por exemplo, você fazer uma turbina eólica, né, ela envolve, todo mundo que mora aqui em São Paulo já teve algum contato, por exemplo, com viadutos fechados, porque você estava carregando uma hélice, né? Então, Exato, você estava carregando algum pedaço, você tem que parar tudo só para carregar, né, esse equipamento. Ele é muito denso em capital, são coisas grandes que demoram muito tempo, que o retorno, né, também demora muito tempo para vir. Exato, exato. Você tem um prazo de maturação desse investimento que é muito longo, o retorno desse investimento vai ser muito demorado, e tem uma coisa que ela fala que assim, e tem um agravante, que assim, faz com que essas empresas não consigam se financiar nos mercados tradicionais. Emissão de debêntures ou qualquer coisa do gênero. O Isso é agravante é que importante, você não assim, tem... porque qual que é o mecanismo? Porque a empresa tem que gastar muito no início, né? Uhum. Tem que ter alguém dando esse dinheiro para ela, Exato, ela e ela vai precisa gastando de... sem receber nada, né? Durante bastante tempo, né? E às Não, e vezes com uma incerteza muito grande na frente, porque esse assim, ponto é chave, né? eu acho que esse que é o negócio desse tipo de investimento, porque é um investimento que pode ser que você siga por uma trajetória tecnológica que seja aquela que vai se estabelecer no futuro e você se torne um grande líder internacional, ou pode ser que não dê em nada, simplesmente porque o mundo foi para uma outra trajetória. Lógico, é muito importante você tentar minimizar esse risco, né? Tentar, de alguma forma, fazer com que essa incerteza diminua na medida em que você consegue olhar para as tendências internacionais, decidir adequadamente quais são aqueles setores que você vai priorizar e qual tipo de tecnologia você vai priorizar.
Mas isso pela ótica da empresa, né? A empresa ela vai precisar buscar esse financiamento, só que ela, e claramente, ela não vai encontrar numa estrutura tradicional. Ela vai ter que recorrer, obviamente, a bancos de financiamento, bancos de desenvolvimento, que vão ser, assim, peças-chave nesse processo, porque Então, não o sistema tem... bancário convencional, você está dizendo assim, se o cara quiser montar uma estrutura verde que tem um alto risco, ele chega no sistema bancário e fala assim, banco, eu preciso de tantos milhões para eu poder fazer esse projeto, aí pelo tipo de análise que o banco faz, ele vai dizer, olha, isso aqui é muito arriscado, se eu Exato. tiver que te cobrar, eu vou te cobrar uma taxa de juros muito alta, e aí Não nem vai vale a nem pena fazer o conseguir. projeto, né? Ele nem vai conseguir uma taxa. O banco nem vai olhar e falar, não, eu não financio esse tipo de projeto. Não é nem que ele vai, assim, fazer, não, mas por nenhuma taxa de juros no mundo, nenhuma taxa de juros no mundo. Porque não tem cabimento, é um projeto de... O banco quer financiar aquilo que tem retorno 5 anos, 4, 5 anos. 10 anos, na melhor das hipóteses. Isso me lembra, Gui, aquela história de que nenhuma seguradora de varejo faz seguro de Ferrari, né? Porque não tem Uhum. sentido para ela. Você tem que ir nessas grandes seguradoras fazem seguro de container, de navio, né? Porque se for nessas pequenininhas, fazer não faz sentido, né? Fazer um seguro É. de um negócio desse, porque é Não, muito caro, né? é muito caro, ele não, muitas vezes ele não pode, porque ele vai aumentar muito a exposição a risco E, dele. E isso é um ponto chave, porque os bancos eles estão dentro do Acordo de Basileia, eles têm que seguir as regras de Basileia, eles têm que seguir todas aquelas estruturas. Então, os seus ativos têm que coincidir com os seus passivos de alguma forma. Você tem que fazer, você tem os índices para medir isso. Quando o cara assume um risco desse, ele se coloca uma posição que ele vai perder rating nas agências de risco internacional, ele vai então vamos se só tornar... traduzir isso. O banco ele tem ativo e passivo. Então ele aplicou aqui no ativo, só que ele deve para as pessoas que são os correntistas, né? O Exato. correntista quer sacar o dinheiro em 4 ou 5 anos. Se ele fizer esse investimento que a gente está falando, ele tem que deixar o dinheiro longe por uns 20 anos. E aí Exato. descasa. Você não pode ter esse descasamento. Existem regras que não deixam que... lógico, o banco sempre... Não sempre pode, mas ele Isso. consegue jogar com isso de alguma forma, só que isso coloca ele numa situação bastante complicada, em que ele vai ter que abrir mão de outros investimentos para poder Exatamente. fazer esse... Então, não é uma questão de simples como, mas o investimento é arriscado, a taxa de juros vai ser maior. Se fosse isso, se o investimento fosse bom mesmo, você assumiria o risco que seja, mas não vai ter esse investimento. É o famoso crédito raro e caro. Ele é raro porque ele não vai existir. E se tiver, ele é muito caro. Então, você tem os dois problemas aí, né? Então, você precisa de uma estrutura de financiamento nacional, ou talvez até internacional, que dê conta disso. Então, o primeiro ponto aí que eu acho que é relevante é você repensar o sistema de financiamento do país como um todo. Então, Banco Central. O Banco Central ele tem que ser pensado hoje, e na Europa isso está acontecendo muito claramente, e nos Estados Unidos vai passar a ser, tomara, a partir do dia 20 de janeiro de 2021, existe a necessidade de se repensar o Banco Central como uma instituição que está preocupada com a estabilidade de preços no curto prazo, médio prazo, como se faz hoje, mas também com a estabilidade, não só de preços, né, estabilidade macroeconômica de longo prazo. Então, os bancos centrais cada vez estão se preocupando mais com essa estabilidade de longo prazo, porque existe um problema aí que eu acho que é bastante interessante, que eles chamam de um problema de horizontes, né? Que você tem um horizonte temporal do Banco Central, geralmente, no Brasil é um pouco menor, mas geralmente é de 5 anos, 10 anos no máximo. Brasil, no máximo, 2, 3 anos ali. Hoje, talvez tenha melhorado um pouco nesse sentido, mas, assim, você está falando de uma temporalidade que o Banco Central está preocupado com a inflação, está preocupado com as variáveis macroeconômicas de curto e médio prazo. De longo prazo, não tem essa preocupação. Só que você coloca, não criando uma estrutura de financiamento adequada para esse investimento sustentável, você cria um ambiente em que as incertezas estão sendo jogadas para frente. Os riscos de uma crise ainda maior do que a gente viu agora, né, essa crise sanitária, crises muito maiores, crises ambientais de alto risco, colocando em risco a população e colocando em risco a economia, né, começam a se tornar cada vez mais frequentes.
Então, os bancos centrais hoje, eles estão começando, ou criando condições para, já começando até um pouco, eles começaram há algum tempo atrás, mas hoje já estão começando a fazer isso a larga escala. Tá. Criar condições para que você não tenha esse tipo de descasamento, né, entre as empresas que vão buscar financiamento e o sistema financeiro que vai prover esse financiamento, e também criar condições para que o investidor o grande investidor internacional o próprio banco que está buscando se financiar, ele tem um direcionamento para os seus investimentos. Então, você tem ali uma coisa que acho que é bastante interessante e que acontece aqui na França que eu achei bem legal, assim. Quando você vai fazer um depósito, uma coisa simples, mas talvez o impacto seja bem pouco relevante, mas eu acho que mostra bem, é bem característico desse processo. Quando você vai fazer um depósito de poupança, você escolhe se você quer fazer um depósito verde ou um depósito normal. Aí você fala assim, lógico que eu vou querer o verde, mas quanto que eu perco fazendo o depósito verde? Você não perde nada. Por quê? Porque vai ser só duas contas separadas. Uma conta para que o banco que vai pegar esses recursos que você está investindo, ele tenha que usar necessariamente em políticas que sejam sustentáveis, e o outro que vai usar para, não sei, investimento da indústria de petróleo em encontrar novas jazidas. Tudo bem, novas jazidas de petróleo, novas reservas. Tudo bem, isso é importante também para a economia, pelo menos. Por enquanto ainda. Por enquanto, não dá para abrir mão ainda. Né? Não dá para abrir mão. Então, acho que esse é um ponto. Os bancos centrais eles têm que se reestruturar, você tem que ter uma mudança no próprio sistema financeiro, do entendimento do que são esses bancos em desenvolvimento. O banco em desenvolvimento, ele cumpre uma função diferente de um banco comercial. Primeiro que eles não podem concorrer, porque se eles forem concorrer, você vai ter basicamente o banco de desenvolvimento ganhando. Porque, lógico, ele tem financiamento muito mais estruturado, mas se eles concorrerem, o banco de desenvolvimento vai, vamos dizer, capturar esse efeito dos bancos comerciais, e basicamente você não vai nunca ter o espaço para o crédito do banco comercial. Mas o Banco de Desenvolvimento tem uma função muito importante. Não é que, então não pode ter. Não, muito pelo contrário. Ele vai financiar exatamente isso que a gente estava falando. Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente estava dizendo há pouco. Ele vai financiar um investimento que o banco comercial nunca financiaria. E não financiaria por quê? Porque... escala e custo, né? Escala, custo, as incertezas que a gente estava falando. E aí, nesse ponto, eu acho que é importante as pessoas entenderem que, por exemplo, um banco como o BNDES, as pessoas acham que é um banco benevolente que dá uma taxa de juros mais baixa. Mas o BNDES ele é muito mais que isso, né? Ele tem toda uma expertise, um know-how em fazer projetos que, inclusive, são arriscados, são projetos diferentes, né, do que a gente chama no mercado de varejo, ou um banco de investimento privado está acostumado a fazer. Né? As pessoas acham que normalmente é só assim, você liga o BNDES e dá dinheiro barato, e não é. Na verdade, ele tem toda uma capacidade de fazer projetos, que é algo que falta, né, para a gente. Então, assim, se eu vou abrir um horizonte verde na economia brasileira, eu estou lidando com muitas variáveis que são carregadas de incerteza. E você precisa de pessoal capacitado para poder avaliar, né? Se vale a pena entrar naquele mercado, qual que é o risco de crédito, se tem chance do negócio dar errado ou não. Então, fala um pouquinho para a gente também como que você vê esse papel do BNDES nesse sentido. Então, aqui eu estou atualmente trabalhando para uma agência de desenvolvimento, então não é o BNDES, mas assim, inclusive Invest é um dos financiadores do BNDES, tem bastante possibilidade. E a lógica é muito parecida, é uma lógica, lógico, aqui o país desenvolvido é outra história, né? Mas assim, a lógica é exatamente essa que você estava falando. Ele tem funções diferentes, ele tem estruturas diferentes e ele tem competências, capacidades técnicas diferentes. Então, isso que você disse sobre as competências de fazer projetos, desenvolver projetos, isso muitas vezes a gente coloca como secundário, economista tem mania de colocar como secundário e fala assim, não, tendo dinheiro está resolvido. Não, Isso. a gente está falando de projetos de engenharia de grande porte, como a gente estava falando agora há pouco, você ter esse pessoal, esse know-how, esses conhecimentos já estabelecidos, fazem com que aquelas incertezas, aqueles riscos associados ao investimento,
sejam reduzidos na medida que você sabe qual que é a trajetória tecnológica. Voltando lá no começo da conversa, né? Se a gente quiser se a gente quiser realmente fazer uma transição para a economia verde, a gente vai precisar necessariamente de investimentos em trajetórias tecnológicas distintas. Assim, não dá para achar que a gente vai acertar de primeira. Só que você tem capacidade, e o BNDES e os bancos de desenvolvimento já criaram historicamente, o BNDES é um baita exemplo internacional, outros são o Banco da Coreia, o KfW na Alemanha. Você tem, talvez sejam os 3 mais importantes, fora os chineses, né? Os inúmeros bancos chineses, né? São É, vários, né? então, colocando a China de fora, você está falando de Coreia, A China KfW... não sabe brincar, né? Não dá para trazer para isso. É outra escala, né, nesse sentido. Fazer projeto é outra Acho escala. que tem alguns vídeos no seu canal que você discutiu isso, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Nem vou falar de China aqui. Mas você tem, o BNDES é um banco com competências históricas muito bem estabelecidas, ele faz uma série de estudos para tentar entender essas tendências internacionais. Você tem um corpo lá dentro que tem competência assim, de fazer essas avaliações, de fazer essas decisões, de saber quais são os setores estratégicos. Só que você não adianta também achar que ele sozinho vai conseguir se virar, né? Até tem um fato bastante curioso na economia brasileira, que se você pegar essa discussão sobre transição energética, ela vem de antes e tal, mas nos últimos anos, até 2018 pelo menos, 17 mais ou menos, o Brasil conseguiu entrar muito forte na indústria eólica, na produção de, como você estava falando, a gente via as pás lá saindo, cruzando o Marginal Pinheiros, ali, saindo acho que de Sorocaba e descendo para... sendo distribuídos, né? Então o Brasil passou a ter uma presença, assim, lógico, relativamente importante dentro desse setor. De repente, com crise, com falta de investimento nesse setor, e com falta de demanda energética, que também é um grande problema, né? Você teve uma redução da demanda energética por conta da redução da produção industrial e tudo mais, que são pontos que a gente já tratou bastante vezes aqui nessas discussões. Por conta dessa redução da demanda energética e por conta de políticas internas, você teve um setor que estava, assim, se configurando como um dos mais importantes dentre os países em desenvolvimento, praticamente deixado assim, sem condições de continuar produzindo. E você pegou todo aquele investimento que foi feito antes e praticamente jogou fora. Lógico que dá para recuperar, não é que assim acabou de existir. Não, isso é uma coisa que a gente tem. Mas você teve que o Brasil desfinanciar, né? Porque faltou oxigênio, não tinha demanda, então você tinha que reduzir o quanto de dinheiro se jogava ali. Exato. Então você tem todo um conjunto aí de fatores que são importantes. Você não pode achar que também vai andar sozinho, o setor vai fazer uma transição energética por si só, não. Ela não é, vamos dizer, um agente autônomo isolado, ela é Não dá para conjuntamente deixar o com... mercado fazer, né? Você deixa só o Exato, exato. mercado fazer, ele não vai. E tem um ponto que é bastante complicado nesses segmentos, né, de você pensar numa transição energética, como financiar a transição energética, que é o fato de que você, na medida em que um país começa a fazer, isso tem um alto custo externo, porque não dá para imaginar que toda a tecnologia vai ser desenvolvida aqui, você não vai precisar importar. Você vai aumentar os coeficientes de importação, você vai aumentar a sua demanda por bens de capital importado, é natural, porque você está entrando num setor novo. E isso vai demandar um financiamento maior, tanto externo, como do financiamento, vamos dizer assim, de investimento direto estrangeiro, ou investimento de portfólio, né? Ou você vai precisar também, na verdade é conjuntamente, você vai precisar também de aumentar suas exportações. Ou reduzir as importações de outros bens, e fazer um processo aí que é bastante complicado para um país que exporta commodity, porque se a gente for pensar, para conseguir fazer a transição, a gente vai se tornar mais dependente daquilo que a gente não quer se tornar dependente. Mas se ela for bem estruturada, bem planejada, com visão de longo prazo, com uma estrutura financeira que permita que seja feito de longo prazo, a gente consegue fazer com que esse movimento seja temporário e não fique tão preso às oscilações do mercado internacional, porque se você tem uma fuga de capital, de repente, como a gente teve agora, você joga para o espaço qualquer possibilidade
de fazer essa transição. Então, na tua visão, assim, dadas as restrições fiscais que a gente está vivendo, né, um governo hiperendividado, né, então o setor público teve um aumento muito grande no endividamento por causa da pandemia, né, toda hora o pessoal fica nos avisando do abismo fiscal que está se avizinhando. A gente tem uma situação de baixíssima taxa de juros, Uhum. né, tem uma quantidade de recurso ocioso enorme, né, na forma de operações compromissadas, então a gente está falando aí de 20% do PIB, 22% mais ou menos, que está parada, é uma liquidez travada, porque não correu para nenhum lugar na economia, né, voltou para o sistema bancário, o Banco Central teve que tirar isso de circulação. Como que você vê, e aqui é absolutamente tentativo, tá? Não precisa dar nenhuma resposta exaustiva, mas como que você vê uma combinação aí de estruturas de financiamento para que a gente comece a pensar essa transição? Tá. Eu acho que tem um ponto aí que você colocou, que você teve uma redução bastante grande dos juros, né? Isso, para o setor que trabalha com alta intensidade de capital, é muito importante. Mas para um setor que trabalha com alta intensidade de capital, mas que tem todas as incertezas do investimento, sem saber se o que você vai fazer hoje vai dar resultado no futuro, sem saber se essa é a trajetória tecnológica que vai ser seguida, isso acaba tendo um peso muito pequeno. Então, assim, a redução dos juros, esses recursos ociosos, como você colocou, eles não vão correr sozinhos para esses setores. Não vão por conta daquilo que a gente tinha falado antes. Esses setores, eles mesmo que eles queiram, eles não fazem, olha, eu quero empréstimo a qualquer taxa de juros. Qual a taxa de juros você me pede para eu te remunerar? Não vai ter taxa de juros que pague isso. Então, o barateamento do crédito, ou o barateamento por conta da redução dos juros básicos, significa, é importante, claro, mas significa muito pouco se você não tiver uma estrutura para direcionar esse crédito para esses setores. Se você simplesmente deixar que o mercado faça isso, ele não vai fazer. Esses recursos vão para aqueles setores já estabelecidos. Esses recursos vão, na melhor das hipóteses, para a reconstrução do nosso agronegócio. Vai para investimento em mineração, vai para os setores que já são, vamos dizer assim, os setores que a gente tem vantagem comparativa, né? Isso. Então não é natural não tem como imaginar que uma redução de juros vai ser suficiente para resolver esse problema. Na verdade, ela cria um problema adicional, que é esses recursos ociosos, eles continuam ociosos, porque não tem como eles chegarem nessas empresas que fazem esse tipo de investimento, fazer um investimento de alto risco, fazer um investimento para setores com alta volatilidade de demanda internacional, que você não sabe se isso vai realmente seguir desse jeito. Então, o que é necessário ser feito, ao meu ver? Esses recursos eles precisam ser, de alguma maneira, redirecionados para como a gente tinha falado, para os bancos em desenvolvimento, né? A parte, o BNDES aí como um dos principais, na medida em que esses bancos têm capacidade de direcionar esses recursos para esses setores que eu, pelo menos, vejo como estratégicos, esses setores para se fazer essa transição transição para uma economia verde, né? Eu falo bastante de energia porque são aqueles que têm mais Sim, alta sim. voluminosidade de capital, mas não é só isso, né? Você tem você mudar a forma de se fazer terra refino de petróleo, né? Sim. Ou você fazer etanol de segunda geração ou usar o etanol mesmo para usar cana de açúcar indiretamente para você transformar em plástico, né? Uma coisa que então, assim, são vários tipos de investimento, Mas isso aí mas todos envolveria a eles. gente trazer dinheiro de fora, então. Dadas as restrições internas, você imagina que o caminho é fazer convênios com bancos de desenvolvimento internacionais, traz esses recursos e direciona para essa nova economia. Então, se você tem recursos ociosos internamente, é muito importante você usar eles e ser capaz de direcioná-los para esses setores, né? Então, como a gente está falando, usar os bancos em desenvolvimento para isso, ou o próprio Banco Central, como a gente estava falando agora há pouco também, ter uma estrutura de financiamento ali, assim, isso é bem complicado, porque vai desde os modelos macroeconômicos que os bancos centrais usam, que eles estão cada vez mais incluindo a questão ambiental, não é à toa que o Nordhaus e o Homer Sim. ganharam o prêmio Nobel exatamente por conta disso, né? E cada vez mais esses bancos centrais, eles estão
incluindo essa como uma variável-chave nas próprias decisões macroeconômicas. Então, você acha que na reforma da autonomia do Banco Central, que saiu agora do Senado e foi para a Câmara, você acha que esse seria um caminho interessante adicionar dentro dos mandatos do Banco Central, talvez incluir esse elemento de uma estabilidade de longo prazo da economia real? Eu acho que tem o Banco Central do Brasil tem alguns trabalhos nesse sentido, na verdade. Eu acho que não é... Eles têm uma discussão, inclusive, sobre os problemas ambientais de inundação sobre o preço dos alimentos. Assim, não é que a gente costuma falar, não, o Banco Central fica só com a política... Tá alheio. Tá alheio, fica preocupado só com a inflação. Não, ele tem indiretamente esses mandatos, mas eu acho que a grande questão agora é tornar isso é internalizar de forma mais explícita. E explícita, inclusive, na própria formulação dos modelos que você vai colocar para as decisões macroeconômicas. Colocar explicitamente também, e acho que tem alguns pontos, você modificar a própria legislação bancária a fim de garantir que esses investimentos em tecnologias ambientalmente, primeiro que eles se tornem explícitos, torne-se muito claro qual tipo de investimento que está sendo feito, qual o risco ambiental dos investimentos que estão sendo feitos, incluir o risco ambiental como um dos riscos, porque muitas vezes se restringe ao risco financeiro da empresa. Como o risco ambiental ele é um risco macroeconômico, vamos dizer assim, ou sistêmico, né? Sistêmico, né? Até transborda, no caso do Brasil menos, mas transborda a questão nacional, né? Acho que isso acaba não entrando na própria decisão de risco do investimento, mas isso entra no agregado. Quando o Banco Central está pensando nos investimentos, ele está pensando no investimento agregado. Então vale muito. Então você não é favorável a gente fazer um endividamento externo muito pesado, como a gente fez lá nos anos 70, né, em que a gente migrou a matriz. Você foca mais na ideia de ter um Banco Central que está incorporando aspectos de longo prazo nas suas decisões e tentar aproveitar esses recursos ociosos e criar uma engenharia financeira, pelo que eu estou vendo, é bem sofisticada, né? Para poder canalizar esses recursos e, ao mesmo tempo, manter equilibrados, né, os balanços dos bancos, das empresas. Né? Exatamente, para você conseguir manter equilibrado, você tem que introduzir esses riscos vamos dizer, compensar introduzindo esses riscos ambientais em todos os investimentos. Porque aí, na medida em que você realiza, faz as contas, vamos dizer assim, né, para ver qual que é o seu casamento de riscos, né, dos balanços dos bancos, você vai incluir um risco maior, uma penalização, né, para aquele risco para aquele investimento que não é ambientalmente sustentável. Então você inverte a lógica, né? Você fala, não, o arriscado não sou eu que estou fazendo investimento em tecnologias verdes. Arriscado é esse cara que no agregado ou conjuntamente, né? Se você pegar a estrutura do balanço, está fazendo um investimento que no futuro vai fazer com que tenha inundação, fazer com que tenha... Então você incluir isso. Então você está dizendo de incluir esse risco para encarecer o investimento nos setores que são, por assim dizer, não ambientalmente responsáveis. Na verdade, você não necessariamente vai encarecer, porque, como você disse, os recursos estão ociosos, né? Então, assim, você não necessariamente vai encarecer, mas você vai incluindo isso, você direciona para os outros. Não, mas quando eu digo encarecer o crédito. Assim, você vai tornar mais difícil o casamento dos balanços, entendi, porque você vai incluir um risco a mais, que não estava incluído. Ou está começando a ser incluído, mas entendi, você precisa incluir ele de forma definitiva. Lógico, é difícil medir esse risco? É muito difícil medir esse risco. Mas a gente não pode falar que, como é difícil, não vamos fazer. Tem que, pelo menos, tentar, né? Então... Essa é a frase para a gente terminar essa conversa. Não é porque é difícil que a gente não vai fazer. Guilherme, muito obrigado. Acho que esse é um início aqui, é só para a gente introduzir o tema para as pessoas. A gente vai voltar a falar isso no futuro. Eu quero te agradecer demais por vir aqui bater esse papo com a gente. E você já está convidado para vir, mas aí na chapa quente, na live, né? Que aqui gravado é uma coisa. Quando quiser. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado você, André. Pô, muito bom. Abração a todo mundo que nos assistiu. A gente se vê em breve. Valeu, abraço.